Olá, amigos, esse é o Repórter Antiquado no serviço público da Restauradora Antiquados ao Tempo, que às sextas-feiras traz um tema novo relacionado à história. E o tema da semana será sobre a Sony. Lembrando, meus amigos, se gostar desse tema relacionado à história, antiguidades e ao colecionismo, se quiser ajudar o canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações. Se gostar do conteúdo a seguir, deixe seu like. E quer acompanhar? Após a vinheta. A história da Sony tem início logo ao término da Segunda Grande Guerra Mundial, quando ao mês de setembro do ano de 1945, Masaru Ibuka, ele abre uma oficina de rádios em Shirokiya, uma loja de departamentos que foi duramente bombardeada durante a guerra, localizada na área de Nihonbashi, em Tóquio. E em maio do ano de 1946, Ibuka ele se junta a Akio Morita, e após ele ver umas publicações sobre o novo empreendimento de Ibuka em um jornal, eles trocam correspondências e Ibuka ele se junta com Morita no seu novo empreendimento em Tóquio. Com o financiamento do pai de Morita, eles fundam a Tóquio Tsushin Kogyo Kabushi Caixa ao ano de 46, com um efetivo inicial de 20 funcionários e um capital de 190 mil ienes. Foi durante a década de 1950 que a companhia apresenta ao mercado japonês a fita magnética Sony Tape, que foi rapidamente sucedido pelo lançamento do gravador G-Tape. O mesmo ele era um equipamento relativamente pesado, ele tinha um peso total de 35 quilos, porém a companhia ela passa a mudar quando ao ano de 1954 ela detém a licença para a fabricação de transistores no Japão. O transistor ele foi inventado originalmente na América, porém não havia sido aplicado em rádios, que ainda na época eram alimentados por intermédio de válvulas. Ao mês de maio de 1954, a companhia lança seu primeiro transistor de fabricação japonesa e o primeiro aparelho transistorizado, que ele é o rádio transistor TR-55. Ao ano seguinte, já sob a marca Sony, a companhia passa a utilizar o logo da Sony em seus produtos e ela muda seu nome de fato ao ano de 1958. Para um pouco de contexto sobre o nome da companhia, Sony foi inspirado numa palavra em latim que é sonos, que é a palavra raiz da palavra sonic e som, e outra palavra era Sony, que era uma gíria muito utilizada no Japão da década de 1950, que eram os Sony Boys, que servia como uma conotação para jovens inteligentes e apresentáveis, ao qual os fundadores da Sony eles se consideravam. Para os fundadores da companhia, perceberam que alcançar o sucesso e o crescimento da mesma, precisava que a marca ganhasse o mundo. Para isso, o nome da marca devia ser mais fácil e mais curto, para melhor entendimento do público em relação ao seu nome original. Para início foi cogitado a utilização das iniciais, que a marca seria chamada de TTK. Porém, a companhia ferroviária Tokyo Kyoko já atendia por esse nome e fez com que a Sony reconsiderasse esse nome em si. E ocasionalmente eles utilizavam uma sigla no Japão que era Totsuko. Porém, com a visita de Morita aos Estados Unidos, ele percebeu que eles tinham dificuldade de pronunciar esse nome. E por isso eles resolveram aplicar um nome que seria utilizado, que seria Tokyo Teletech. Porém, já existia uma companhia com esse nome nos Estados Unidos. Não de Tokyo Teletech, mas só de Teletech. E por isso eles resolveram a mudança, que foi extremamente incomum para uma empresa japonesa utilizar letras romanas para soletrar o seu nome, ao invés de escrever em kanji. A mudança teve forte oposição, principalmente do banco TTK na época, que era o Mitsui, que tinha fortes sentimentos sobre o nome, e eles pressionaram por um nome como Sony Electronic Industries ou Sony Teletech.
Porém, Morita e Ibuka eles se mantiveram firmes, pois não queriam que o nome da empresa fosse vinculado a nenhum setor em particular. E eventualmente, tanto Ibuka quanto o presidente do Mitsui Bank deram sua aprovação para o negócio. A globalização da Sony ela começa pelo mercado norte-americano, quando a indústria microeletrônica de consumo nesse mercado estava surgindo. Isso acontece em meados ainda da década de 1950, quando os americanos passaram a comprar rádios transistorizados portáteis em um grande número de vendas com um total de 100 mil unidades, passando para 5 milhões de unidades ao ano de 1968. E só por curiosidade, o rádio que abriu as portas da Sony para o mercado norte-americano foi o TR-63. Durante a década de 1960, Morita funda a Sony Corporation of America e no processo ele fica impressionado com a mobilidade dos funcionários entre as empresas norte-americanas, que era algo inédito para o Japão desta época. Quando ele retorna ao Japão, ele encorajou funcionários de meia-idade de outras empresas a reavaliar suas carreiras e ingressar na Sony. E foi assim que a companhia preencheu muitos cargos e sendo uma inspiração também para demais companhias no Japão, que passaram a fazer o mesmo. Além disso, a Sony foi uma das principais companhias para o desenvolvimento japonês, como uma grande exportador nas décadas seguintes, e significativamente a percepção americana dos produtos escrito Made in Japan como um sinônimo de qualidade de produção fez com que a Sony e outras companhias japonesas conseguissem cobrar preços acima do mercado por seus eletrônicos, que resistiram à redução dos preços que existia na época. Durante o ano de 1971, Ibuka ele entrega o cargo de presidente da Sony para Morita e a companhia inicia uma companhia de seguros de vida. Isso acontece durante o final da década de 1970 e seus muitos negócios periféricos em meio à recessão global do início da década de 80, e com isso as vendas de eletrônicos caíram bastante, afetando muito o faturamento da companhia e fazendo com que elas passassem a cortar preços. E trazendo assim que os melhores dias da Sony ficaram no passado. Coisa que não dá para dizer nos dias atuais, né? Porém, durante esse período, Norito Hoga assumiu a presidência da Sony e foi um dos maiores incentivadores do CD nas décadas de 1970 e de 1980. Também um grande incentivador da marca de videogames PlayStation, e Hoga ele efetuou a compra da CBS e da Columbia Pictures, isso ao final da década de 1980. Assim, trazendo a Sony para o mercado de mídia. Sob a visão de Morita e de seus sucessores, a companhia se expandiu de forma agressiva para novos negócios. Parte da sua motivação para fazer isso foi uma busca da convergência ligando filmes, músicas, eletrônicos digitais via internet. E essa expansão foi provando ser um pouco recompensadora e lucrativa, ameaçando a capacidade da Sony de cobrar um preço assim, voltar a cobrar uns preços baixos por seus produtos. E uma coisa até então impensável para uma companhia japonesa, ela acontece em 2005, quando Howard Stringer ele substitui Nobuyuki Hideki como diretor executivo da Sony, que era até então impensável você ter um estrangeiro no comando de uma grande companhia japonesa. E Stringer foi responsável por dar um novo rumo à companhia, pois a mesma passava por sérias dificuldades e incentivando seus sucessos de bilheteria, trazendo um exemplo ao filme do Homem-Aranha. E além que eles fizeram um corte de cerca de 9 mil funcionários. Ele esperava voltar a focar no ramo de eletrônicos e vender os negócios e os periféricos da Sony, além de aumentar a cooperação entre as unidades de negócio, que ele descreveu como silos que estavam operando de forma independente. Isso veio na tentativa do fortalecimento da marca e unificar suas operações a nível mundial, introduzindo o novo slogan Make Believe.
Por mais que tenham acontecido certos sucessos, a companhia ainda passava por certas dificuldades. Continuas em meados assim do final dos anos 2000, e em 2012 Stringer foi substituído, dando lugar a Kazuo Hirai, que teve a iniciativa de que toda a empresa chamada de One Sony, que era a finalidade de reviver a Sony de um ano de perdas financeiras e reestruturar a companhia. Fora também a estrutura do gerenciamento burocrático, que se mostravam diferentes, na verdade. Peço até desculpas pelo erro, até me perdi no roteiro aqui. E também se mostraram também difíceis para o antigo diretor realizar. Em parte devido às diferenças na cultura empresarial e no idioma nativo entre Stringer e algumas das divisões das subsidiárias japonesas, Hirai destacou 3 grandes áreas de foco para os negócios de eletrônico da Sony, que incluem tecnologia, imagem, jogos, tecnologia móvel, bens quais o foco na redução da maior perda de negócios de televisão. Em fevereiro de 2014, a Sony ela anuncia a divisão Vai o PC para venda para uma nova corporação de fundo de investimento, que era a Japan Industrial Partners, e transformando a sua divisão de televisões em uma própria divisão que iria torná-la ainda mais com agilidade para se recuperar de perdas anteriores que, assim, totalizavam algo em torno de 7,8 bilhões. E mais de uma década depois, eles anunciam o encerramento das operações de pelo menos 20 lojas pelo mundo. E em abril, a companhia anuncia também a venda da Square Enix, mais ou menos por uma soma de 9,5 milhões em ações, que davam um total de 8,2% do controle acionário da companhia de jogos, e um negócio aproximadamente de 48 milhões de dólares. Em maio do mesmo ano, a companhia anuncia que estava formando 2 joint ventures com a Shanghai Oriental Peer Group para a fabricação dos consoles da PlayStation da Sony e softwares associados na China. E ao ano seguinte, a Sony efetua a compra das operações dos sensores de imagem da Toshiba. Foi em dezembro do ano de 2016 que, por vários meios de comunicações da Sony, considerando a reestruturação de suas operações nos Estados Unidos, fundindo seus negócios de televisão e filme, e a Sony Pictures Entertainment, com os negócios de jogos, tem assumido o controle da operação e ficou a cargo também do diretor da Sony Interactive, que era o Andrei House. Embora ele não tenha assumido as operações diárias dos estúdios de cinema, a Sony deveria tomar uma decisão final sobre a possibilidade da fusão dos negócios de televisão e filme, além dos negócios de jogos, até o ano fiscal de 2017. Ainda nesse ano, a companhia vendeu suas operações de bateria de lítio para a Murata Manufacturing. E entrando nos dias atuais da companhia, a Sony fundiu seus negócios de celulares, televisões, câmeras em 2019, e no ano seguinte a companhia anunciou que seria renomeada de Sony Group Corporation, e esse nome entraria em vigor a partir do dia 1º de abril do ano de 2021, e posteriormente a Sony Electronics Corporation seria renomeada para Sony Corporation. Ainda no mesmo dia, a companhia resolveu transformar a Sony Fiscal Holdings, que a companhia já detém 65,6% do controle acionário, de uma subsidiária integral por meio de uma oferta pública de aquisição. Agora vamos passar por formatos e tecnologias que foram lançados pela companhia ao longo de sua existência, porque a Sony tem sido notável, isso entrando para a história como uma empresa notável
por padrões internos de novas tecnologias de gravação, armazenamento, em vez de adotar os já fabricados pelos outros. Alguns casos que nós temos com isso é na gravação de vídeo, que a Sony lança o formato UMATIC, que é o primeiro videocassete do mundo. Isso em 1971, mas o padrão era impopular para uso doméstico devido a seu alto custo. A empresa posteriormente lança o formato Betamax em 75 e ela estava envolvida diretamente na guerra dos formatos da fita de vídeo. Que nosso vídeo sobre VHS fala mais detalhado sobre isso. A gente não vai entrar em detalhes aqui. Que isso acontece no início da década de 1980, quando estava sendo comercializado o sistema Betamax para gravadores de videocassete contra o formato VHS. O VHS ele é desenvolvido pela JVC. Porém, o VHS, no final, ele ganha a disputa, né? E se torna o padrão mundial de videocassetes de consumo. O Betamax, para todos os propósitos técnicos, ele é um formato obsoleto e orientado pelos profissionais da Sony chamados de Betacam, que foi um derivado do Betamax que foi utilizado até mais ou menos 2016, 2017. Quando a Sony anuncia que estava parando a produção de todos os gravadores e reprodutores das fitas de meia polegada, incluindo o formato digital da Betacam. A Sony lança também, voltando um pouco à década de 80, ela lança alguns produtos como Handycam, que é um formato de vídeo B, e o formato High 8. Na verdade não é vídeo B, é vídeo 8. Até peço desculpas. Eu escrevi errado aqui. Que se tornam populares nos mercados de câmeras de vídeo para consumidores finais. E também lançam uma fita DAT de 4mm, que era uma fita de áudio digital para um novo padrão de fita áudio digital. A gravação de áudio dela também, a Sony usou o formato compact cassete em muitos de seus gravadores e players, incluindo o Walkman, que foi o primeiro reprodutor de música portátil do mundo. A Sony também introduziu o formato mini disc em 92, como uma alternativa ao Philips DCC, que era o Digital Compact Cassette, e como um sucessor da Compact Cassette. Desde a introdução do mini disc, a Sony tentou promover as suas próprias tecnologias com a compressão de áudio sobre a marca Attrac, contra o MP3 mais amplamente utilizado até o final de 2004. A linha Network Walkman da Sony são reprodutores de música digitais, mas eles não suportavam o padrão MP3 nativamente. Em 2004, a companhia desenvolve o formato mini disc, lançando em High MD, que permite a reprodução e gravação de áudio em discos High MD de 1 GB recém-introduzidos. E também para a gravação dos mini discs comuns, né? Além de salvar o áudio nos discos, permite o armazenamento de arquivos de computador, tais quais documentos, vídeos, entre outros. A Sony também foi bastante responsável por codificações de áudio. Por exemplo, quando ela desafia o formato Dolby Digital 5.1 em 93, lançando o mais novo e avançado, que era o Sonic Dynamic Digital Sound, que era um formato que empregava 8 canais, totalizando 7.1, contra os 5.1 utilizados na época. Em última análise, o Sonic Dynamic Digital Sound foi amplamente ofuscado pelo Digital Theater System e o Dolby Digital preferidos na indústria cinematográfica. Então quer dizer que o SDDS, né, ele foi desenvolvido exclusivamente para o uso em circuito de teatro. E a Sony teve a intenção de desenvolver uma versão de um home theater com seu formato de áudio. A Sony e a Philips, em conjunto, também digitalizaram um sistema de alta fidelidade
que era o SACD. E esse último entrincheirou em guerras de formatos contra o DVD em si, porém nenhum dos dois ganhou. E uma posição do público em geral é que os CDs eram preferidos pelos consumidores devido à presença onipresente das unidades de CDs em dispositivos de consumo. Porém, não muito fora disso. E quando o iPod e os serviços de streaming se tornaram disponíveis também? Em 2015 ela lança o LDAC, que era uma tecnologia de propriedade de codificação de áudio que permite o streaming de ter um áudio em alta resolução por meio de conexões Bluetooth de até 990 kbps e 32 bits 96 Hz. E a Sony também contribuiu com parte no Android Open Source Project a partir do Android 8.0, que é o Oreo, permitindo que todos interagem com esse padrão nos seus próprios dispositivos Android livremente. Entretanto, a biblioteca do decodificador é proprietária, portanto, dos dispositivos receptadores que exigem licença. Porém, em 2019, a Japan Audio Society certificou que o LDAC, com sua certificação de High Res Audio Wireless, atualmente os únicos codecs com certificação disso. Passando também para o armazenamento óptico, a Sony ela demonstrou um disco de áudio digital óptico ao ano de 1979 e logo ele se uniu a Philips com outro grande concorrente de tecnologia de armazenamento para estabelecer um padrão mundial. E esse padrão foi o CD. Em 84 ela lança o Discman, que é uma expansão da marca Walkman, só que para CD, que foram os primeiros CD players portáteis. E a Sony começa a melhorar o desempenho das suas unidades óticas, lançando discos magnéticos óticos com cerca de 125 megabytes e um tamanho de uso específico de armazenamento para dados de arquivos, isso em 86. E entrando na década de 90, dois padrões de armazenamento óptico da companhia foram sendo desenvolvidos, que era o Multimedia Compact Disc, apoiado tanto pela Philips quanto pela Sony, e o outro era o Super Density Disc, que ele era suportado pela Toshiba e muitos outros. A Philips e a Sony abandonaram o formato multimídia, né? E concordaram com o formato SD da Toshiba. Apenas com uma modificação, o formato do disco seria unificado ao chamado de DVD, que foi introduzido em 97. Então, nós poderíamos falar também sobre os armazenamentos em discos, que eram os disquetes de 3.5 polegadas ou 89 milímetros. A gente pode também falar da memória flash, que a Sony lançou em 98, que era o formato Memory Stick, que era um cartão de memória flash para uso em câmeras digitais e tocadores de músicas portáteis. E ele teve pouco suporte fora dos próprios produtos da Sony, né? Com cartões SD. Comandados uma popularidade considerável, a Sony fez atualizações no Memory Stick. Porém, assim, fora dos produtos da Sony não teve grande notoriedade. Então é isso, amigos. Gostaria de conhecer um pouco sobre a Sony? Quer ajudar o canal a crescer? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, marque em todos, assim você pega nosso conteúdo quentinho quando mesmo sair do forno e nos auxilia a levar conteúdos como esse à plataforma. É de graça, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Gostou dessa apresentação sobre a Sony? Acha que somos os merecedores do seu like? Deixe seu like é importante para o engajamento do canal e a distribuição de nosso conteúdo pela plataforma. E assim como a sua inscrição, é gratuito, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Não gostou de alguma coisa relacionada ao vídeo? Acha que nós não merecemos seu like?
O YouTube não detém mais a função dislike, mas é só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistir essa transmissão no canal Antiquado ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter antiquado. Até uma próxima transmissão e tchau!